Quando surge Família Palmeiras, hoje é dia de palestra pela Libertadores, dia de Verdão. Então sejam todos bem-vindos aqui ao canal Residência dos Porcos, onde a gente vai trazer um giro de notícias sobre as últimas informações do Palmeiras para esse jogo de hoje. Logo mais contra o Cerro Porteño lá no Allianz Parque, beleza? Se você não é inscrito, peço que se inscreva aqui no canal, deixe o seu like para dar uma moral pra gente aí, fechou? Os créditos vão estar todos aqui na descrição. Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Isso. Da Libertadores. Essa é a experiência da Libertadores. Aliás, um confronto também bem pesado, hein? Super tradicional entre Palmeiras e Cerro Porteño. A gente vai chamar Jalil Elias conosco, porque além de ter toda a rivalidade, claro, histórica entre os dois, é importantíssimo o jogo porque os dois venceram na primeira rodada, Jalil. É isso, Bruno. Um abraço a todos aí no estúdio, um abraço ao fã de esporte também. Então, Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta noite às 9h30 aqui no Allianz Parque pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Para esse jogo, o técnico Abel Ferreira vai poder contar com o retorno do Richard Rios, volante colombiano que desfalcou o time agora no final de semana contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro por conta de uma pancada no joelho direito. Ele retorna ao time então com possibilidade de ser titular. Maurício e Marcos Rocha seguem em transição e são desfalques. Mas a boa notícia que o Palmeiras teve ao longo dessa semana foi que o atacante Paulinho iniciou o processo de transição física, então está mais próximo de finalmente poder estrear com a camisa do Palmeiras, ele que passou por cirurgia na perna. O Palmeiras, como você disse, estreou com vitória nessa Libertadores, uma vitória apertada por 3-2 contra o Sporting Cristal fora de casa, e se vencer hoje aqui, embala então sua terceira vitória consecutiva, somando também os 2 jogos do Campeonato Brasileiro, que pode dar ainda mais confiança, já que o Palmeiras joga no domingo contra o Corinthians, jogo confirmado na Arena Barueri. E se depender de retrospecto, o Palmeiras também tem vantagem aqui hoje. Nos últimos 4 confrontos entre Palmeiras e Cerro Porteño, 4 vitórias do Palmeiras, todas na era Abel Ferreira, pela Libertadores. Um fato curioso também é que o Cerro Porteño é justamente o adversário que o Palmeiras mais enfrentou, mais venceu e mais fez gols na história da competição. Então, a gente também não pode deixar de lembrar aqui um outro fator que aconteceu há pouco mais de um mês, foi justamente um confronto entre Cerro Porteño e Palmeiras pela Libertadores Sub-20, o caso de racismo envolvendo o atacante Luiz. De volta com vocês aí, Bruno. De encontros marcados do seu torcedor com a competição mais importante do continente. Encontros inesquecíveis, às vezes nem tanto pela partida, tipo a bicicleta do Rony contra o mesmo Cerro Porteño de hoje, um golaço que o palmeirense comemorou quase igual ao título, num jogo que já estava resolvido. As lembranças felizes de uma noite de Copa por ali são as mais diversas possíveis. E olha que nem tô falando dos 3 títulos. Primeira vez que eu pisei aqui dentro foi em um jogo de Libertadores, em 2022, se não me engano, contra o Deportivo Táchira. Foi acho que o primeiro hat-trick do Scarpa aqui dentro. Foi incrível. Sorte do garotinho que nasceu palmeirense hoje em dia e ainda sem saber, já cresce com o privilégio de torcer para o time mais tradicional do Brasil quando o assunto é Copa Libertadores da América. Boa, Pedrinho, boa, Débora. Vamos falar agora do adversário do Palmeiras, o Cerro Porteño e La Maldición na Libertadores. Um dos principais objetivos no Brasileirão, para quem não vence, é claro, é beliscar uma vaguinha na Libertadores. Mas em alguns países esse acesso é mais fácil para os grandes. Por exemplo, os uruguaios Nacional e Peñarol são recordistas de participações na Copa. E logo abaixo aparecem empatados os rivais paraguaios, Cerro Porteño e Olímpia. Mas você já imaginou ver seu time jogar 46 vezes a Libertadores e nunca ver teu time chegar na final? Essa é a triste realidade dos torcedores do Cerro, que também está no top 5 com mais partidas disputadas na competição, mas nunca, jamais passou da semifinal. Enfim, para tudo aquilo que não se explica, se aplica uma maldição. E no Paraguai dizem que o Cerro tinha contas pendentes com Adriano Irala. Quem? O homem foi presidente do clube e foi quem doou as terras para que o Cerro construísse o seu primeiro estádio, que inclusive levava seu nome. O Cerro cresceu, se tornou um dos mais populares do país e depois da morte de Irala, construiu um outro estádio no terreno ao lado. E aquele, primeiro, com o nome do ex-presidente, ficou às sombras. A nova casa foi batizada General Pablo Rojas e escondia o primeiro, o que levava o nome de Irala. A maldição ainda diz que ele apareceu num sonho de um torcedor.
e sacramentou. O Cerro não terá grandes feitos enquanto meu nome ficar escondido. Pelo sim, pelo não, em 2017 o Cerro reformou tudo. Demoliu logo os 2 estádios para construir um mais moderno, o terceiro e atual, La Nueva Oja. E os terrenos que foram doados por Irala agora fazem parte de todo esse novo complexo do clube. Mas a maldição, essa aí continua. O Cerro Porteño, enfim, é um time grande do Paraguai e tem toda a questão do racismo envolvendo o Palmeiras e Cerro Porteño recentemente. Esse é o clima para esse jogo no Allianz. E como se não bastasse tudo isso, tem a questão também da torcida do Palmeiras esperar um jogo decente, que o Palmeiras ainda está devendo esse ano, né? Então tem a questão do racismo, lembrando que a Conmebol ela optou por não fazer nada além do protocolo normal que já tem feito nas outras partidas, mesmo sendo Cerro e Palmeiras essa marca, né, da Libertadores Sub-20, daquela entrevista do Luigi, a Conmebol optou por fazer o mesmo protocolo, que é o pessoal se abraçar na beira do campo, ali no círculo central, e nada além disso, enfim, eu acho que poderia ter sido algum marco, a Conmebol poderia usar esse jogo para fazer uma campanha um pouco mais forte. Mas tirando essa parte, que já é uma questão tensa, e que eu acho que vai ser um pouco mais tenso quando o Palmeiras for jogar no Paraguai do que em relação ao Cerro vir para cá, mas tirando essa parte do racismo e fora do campo, tem a questão central para mim, que é o Palmeiras, em 2025, ainda não ter apresentado um grande futebol. O Palmeiras tem alguns pequenos sinais nas últimas partidas, então fez 3 gols contra o Sporting Cristal, apesar de ter sofrido outros 2. Contra o Sport, na Ilha do Retiro, jogou com um time misto, melhorou um pouquinho no segundo tempo e acabou vencendo com aquele pênalti inexistente. E lembrando que o Abel Ferreira optou por poupar seus jogadores na Ilha do Retiro, o que no final gera uma expectativa para o Palmeiras estar um pouquinho mais inteiro nesse jogo hoje contra o Cerro Porteño. Cerro Porteño, como você disse, é um time tradicional, venceu a sua primeira partida contra o Bolívar, e o Palmeiras precisa vencer para ficar numa situação um pouco mais confortável no grupo e precisa mostrar um bom futebol. Eu estou curioso para saber como vai ser a questão do Abel Ferreira em relação ao Veiga, porque o Veiga contra o Sporting Cristal não estava disponível porque tinha tomado uma porrada nas costas, agora ele volta, então eu estou curioso para saber como vai ser a armação desse time. Eu espero ver um jogo mais convincente do Palmeiras, porque até agora, nessa temporada, o Palmeiras está devendo bastante. Casão, é um jogo tenso em todos os aspectos, como disse o Danilo, né? Tem a questão do racismo, tem a questão do jogo jogado. Ele é tenso não só por isso, tem uma rivalidade já, Palmeiras e Cerro. Eu lembro de um jogo que eu fiz, Palmeiras e Cerro, no Allianz Parque, se eu não me engano, que 2 minutos o Felipe Melo deu uma voadora no cara e foi expulso, não foi contra o Cerro Porteño? Então já tem um histórico ali de uma competição, de uma rivalidade, de um jogo pesado. Aumentou esse peso por causa do caso do racismo absurdo e covarde contra o garoto Luigi, foi cruel aquilo. É uma pena que a Conmebol vai fingir que não aconteceu nada, né, naquele dia, já está fingindo que não aconteceu nada, porque foi grave o modo que aconteceu, o desabafo do jogador foi comovente, por ser um garoto, né? Então é um jogo de risco, na minha visão, é um jogo de risco. Risco mesmo, porque a torcida do Cerro Porteño, eu acho muito difícil não tiver no meio da torcida do Cerro Porteño uns 3 idiotas que vão fazer gestos racistas para a torcida do Palmeiras. Eu acho muito difícil que isso não aconteça, né? E próprio dentro do campo mesmo, o jogo vai ser tenso por todo esse pacote. Então eu encaro o Cerro Porteño, Palmeiras e Cerro Porteño como um jogo de risco, um jogo de enorme risco. Histórico edição de 14 partidas, com 8 vitórias do Palmeiras, 4 empates e apenas 2 derrotas, Mauro. Mas, como disse o Danilo, o Palmeiras precisa mostrar para a torcida mais do que vem apresentando até aqui. Os 2 times venceram, né, na primeira rodada, o Cerro até estava perdendo, depois virou o jogo em casa com o Bolívar e então vale a liderança da chave, né? Isso que o Casagrande falou, acho que é muito provável que aconteça, infelizmente, né? Se bem que aqui no Brasil eles ficam sempre um pouco mais comedidos, porque os torcedores saem de lá dos outros países com a orientação, né, dos próprios clubes. No Brasil, se você fizer isso aí, você está encrencado. Então pode ser que isso contenha um pouco lá os torcedores do Cerro Porteño que eventualmente queiram retrucar eventuais ofensas ali, fica aquela coisa torcida com torcida,
com esse tipo de comportamento. Mas, de fato, o Palmeiras precisa jogar mais. Acho que é compreensível que o Palmeiras reformulou muito seu elenco, então isso demanda um tempo de trabalho. Mas eu acho que ao final do estadual já poderia estar num nível um pouco melhor, né? Jogando futebol melhor. Não tem jogado bem e hoje vai jogar em casa e tem o Corinthians no sábado, né? Ou seja, uma semana que tem 2 jogos assim, para você ou deixar o torcedor com mais raiva ou resolver os problemas todos. Joga bem hoje, vence bem, Libertadores, bacana e tudo. Um time que estabeleceu uma rivalidade maior por essa questão do racismo contra o Luiz. E depois tem o Corinthians. E o Palmeiras é mandante. O jogo não é no Allianz Parque, mas é... O que Palmeiras, perdeu a última, né? O Palmeiras é mandante. Perdeu o final do campeonato, perdeu o último jogo jogando em casa. Né? Agora, cabe também ao Palmeiras ter capacidade de criar atmosfera jogando em Barueri, né? Isso. Baixa o preço, tenta atrair a comunidade local, os palmeirenses da região, sabe? Faz alguma coisa. Não adianta ficar só, não, aqui o preço é esse. O povo não vai. Que nem hoje, Maracanã não deve encher hoje. Os preços que a gestão do BAP pratica, o cara não tem o dinheiro, o cara não vai porque não tem o dinheiro, é caro. O estádio é grande e o cara não tem dinheiro. Dá 40 mil pessoas, lotaria outros estádios, não vai lotar aquilo lá. Eu acho vergonhoso. Deveria lotar sempre. Né? E ter o preço de acordo, é a lei da oferta e da procura e a possibilidade de o cara pode pagar. Quem vai ao jogo do Allianz Parque é um público, quem vai ao jogo do Barueri é outro público. Né? São regiões diferentes, poder aquisitivo diferente, e o cara que vai no Allianz não se dispõe muitas vezes a se deslocar até lá menos tendo seu carrão. O cara só quer ficar paradinho no shopping, no estacionamento do estádio, aquele conforto todo, aí ele vai. Né? É esse perfil de torcedor que você está investindo. Agora o Palmeiras tem muita torcida, e tem muito torcedor que quer ver o Palmeiras. Né? Um jogo com o Corinthians, então acho que precisa também o clube entender um pouco isso e mudar essa situação. Família, uma a gente semana... viu aí as notícias do Verdão dessa quarta-feira, os cortes aí do Globo Esporte e também um corte aqui do canal Wall Sport, do Danilo Lavieri, também o Casão e o Mário César, trazendo as informações aí do Verdão para essa quarta-feira, né? O Palmeiras é tradicionalíssimo na Libertadores, todo mundo sabe disso, o Palmeiras é gigante na Liberta, é detentor de diversos recordes, como a gente viu na matéria do Globo Esporte. E criou-se essa rivalidade contra o Cerro Porteño recentemente, né? Muito por conta dos confrontos que toda edição de Libertadores tem Palmeiras e Cerro. E também muito por conta do ato de racismo, né? Que o Luiz sofreu, que foi o Palmeiras Sub-20, né? No caso. Mas, de qualquer forma, racismo é racismo e isso não pode deixar passar batido. Que o Palmeiras vá para cima hoje, que o Palmeiras ganhe no futebol, ganhe dentro de campo. E é isso, família. Que a gente consiga manter a nossa tradição e vamos rumo ao tetra, hein, mano? Seremos. Lembrando que os créditos vão estar todos aqui na descrição, fechou? Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like para fortalecer o canal, beleza? E deixa nos comentários aqui o que você acha do Palmeiras. O Palmeiras vai encaixar, o Palmeiras vai jogar bem hoje. Quanto que você acha que vai ser o placar de hoje pro Verdão? E se esse time do Abel Ferreira ainda pode render muita coisa, dadas as contratações que chegaram, né, família? Tem a possível estreia do Paulinho, tem retorno do Maurício, retorno do Mike, o Gustavo Gomes também tá para retornar. Então o Palmeiras tem muitas peças boas aí, chegou o Vitor Roque, tem Facundo, agora também o Felipe Anderson agora também atuando mais pela meia, pode vir a render mais, ele já mostrou uma cara nova ali no lugar do Veiga. E é isso, família. Essas foram as notícias de hoje. Até o próximo vídeo. Avante palestra, rumo ao tetra, hoje é com nós, hoje é liberta. E se Deus quiser, seremos, hein? Avante palestra. É nóis.